Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês, como vocês viram no título, como faz para escolher boas ações para fazer swing trade. Para você que não sabe, aqui no meu canal tem uma carteira pública que eu faço swing trade aqui, eu mostro para vocês um pouco da minha estratégia, da minha rentabilidade, o que eu tô fazendo. E hoje eu vou mostrar para vocês o como que eu faço para escolher as ações, né? Como que eu chego na decisão de falar, bom, vou fazer swing trade com CVC. Eu vou mostrar aqui todo o passo, vou explicar um pouquinho do que eu penso e, obviamente, esse daqui é o meu jeito, é a minha estratégia. Você pode ter uma outra se você quiser, tem pessoas que escolhem de outras maneiras. Só que hoje eu vou mostrar para vocês aqui o como eu faço e como que eu acho que, sei lá, é o melhor jeito para fazer, pelo menos na minha cabeça. Primeiro, quero te explicar uma coisa. Essa estratégia de swing trade, ela não se baseia em análise gráfica nenhuma, em análise de fluxo nenhuma e muito menos também uma análise fundamentalista, né? Você não vai ter um valuation aqui, você não vai fazer um valuation para saber o preço justo da ação. Essa estratégia minha de swing, ela é na verdade um braço de uma estratégia principal, que é sempre você manter as empresas focando no longo prazo, no buy and hold. Então, primeiro pilar dela, tá? Eu sempre escolho empresas e tendo sempre a escolher, né? Às vezes eu acabo abrindo uma exceção, empresas que eu também tenho uma posição comprada para o longo prazo, tá? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, para essa estratégia de swing trade, é muito importante que você escolha empresas que você tenha uma volatilidade alta, ou seja, a ação varia muito no dia a dia e no dia para o outro. Então você vai conseguir, dado a volatilidade alta, achar bons momentos para entrar quando cai e para sair quando sobe. Se você tem uma ação que não é tão volátil, isso acaba ficando muito menos visível para você perceber e às vezes você acaba não conseguindo entrar na queda e sair na alta, né, para acabar ganhando aquele lucrinho de curto prazo. E uma outra coisa, é importante que você conheça a empresa que você está investindo, tá? E na verdade aqui não é nem investir, né? Aqui é mais especular com o preço na parte de swing trade, porque você consegue entender como que o papel se comporta, e quando eu digo papel aqui é a ação, é o preço dela, em relação às notícias que vão saindo no dia a dia. Então, se você entender o contexto que aquela empresa está inserida e como que ela vai se comportando com as notícias, você vai percebendo ali, vai tendo um feeling, vamos dizer assim, para saber se é uma hora certa para você entrar ou se é uma hora certa para você já vender. E lembrando, eu não recomendo que essa estratégia seja feita com todo o seu patrimônio. Eu acho que é importante você ter a maioria dele numa estratégia focada em longo prazo e aí você pega algumas ações que você tem, né, ali, por exemplo, na sua carteira e que são voláteis, você acaba fazendo essa compra e venda com uma parcela delas. Então você sempre vai ter uma posição comprada, mas ao mesmo tempo você também vai estar realizando lucro de curto prazo com uma parte dessa posição. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês então é o seguinte, como eu falei da volatilidade, você pode vir aqui nesse site InvestMax, que ele vai dar a volatilidade histórica das ações do índice Bovespa. E aí você pode, por exemplo, pesquisar aqui se uma ação que você está pensando em fazer o swing trade tem uma volatilidade alta. Lembrando, sempre importante você não olhar só para isso, você tem que olhar sempre todos aqueles pilares que eu falei no começo do vídeo. Então vamos usar como, por exemplo, o CVC, que é a ação que eu gosto muito de fazer o swing trade e é uma ação que eu tenho posição comprada. Como vocês podem ver, a volatilidade dela de 1 ano, 6 meses, 3 meses, 32 dias, 1 mês e 10 dias é muito alta. E especialmente nos últimos 10 dias, teve uma volatilidade gigantesca. Então o que aconteceu? O que isso mostra? Isso mostra que a ação variou muito no dia a dia, nos últimos 10 dias. Então não só ela subiu, mas também como ela caiu. E é nessa oportunidade que eu vi boas chances de comprar e boas chances de sair. Por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui no dia 12/3. Eu entrei em CVC alguns dias atrás a 15 e saí a 18. Então eu ganhei uma rentabilidade muito boa, justamente por essa volatilidade grande dessa ação. E aí, se você for ver também aqui o histórico de 1 ano, 6 meses, que também foi um ano conturbado, né? Também foi um momento bem conturbado, que a gente está vivendo até hoje, né? Toda essa crise, também teve uma volatilidade bem alta. Então beleza, CVC, como vocês podem ver, vol alto. Primeiro ponto, check. Bom, aí o que você vai fazer também? Eu me desculpo por essas propagandas aqui, não tem como tirar, porque esse site aqui, ele bloqueia se você tira as propagandas, tá? Eu não queria que aparecesse porque fica feio, mas tudo bem. Você vai vir aqui no invest.com ou em qualquer outro site que te dê histórico de preço. Você tem o dia, você tem o último, abertura máxima, mínima, o volume está negociado aqui e a variação. E aí você vem aqui, escolhe período diário
e baixa aqui um período interessante. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar mais ou menos um ano para trás, ou pegar um tempo em que o contexto esteja parecido, porque de nada adianta você pegar, por exemplo, o preço histórico aqui de CVC antes da crise, por exemplo, que não era tão volátil assim. Na crise ficou bastante. Então eu gosto de pegar, por exemplo, eu pegaria aqui de 2020 até o momento que a gente está, ali de março de 2020, ou até do começo de 2020, até o momento aqui que a gente está. Depois você baixa isso tudo. E aí, o que você vai fazer? Eu gosto, tá? Eu gosto de criar um Excel aqui em que eu posso fazer as análises nesse sentido do trade de todas as empresas. Então eu peguei aqui CVC, por exemplo, tá desatualizado, tá? Porque eu já não atualizei isso daqui. Você pode atualizar aí, mas é só para você entender como que funciona. Então eu baixo aquilo lá do Investing, eu colo aqui no Excel. Então eu tenho o dia, eu tenho o ano, eu tenho o último preço e eu tenho a variação, tá? E aí o que eu faço? Eu venho aqui e isso aqui é escolha minha, tá? Eu crio alguns intervalos. Então, por exemplo, eu crio aqui um intervalo que eu falo que eu quero pegar quantas vezes, tá? Quantos dias a ação variou para mais ou igual a 0,5%. Aí eu venho aqui e descubro, coloco a fórmula, tá vendo? Contar se a variação aqui é maior ou igual a 0,5%. E o ano é 2020. Como aqui eu só tinha 2020, não faz diferença nenhuma se eu colocar isso ou não. Mas se você, por exemplo, tiver ali mais anos, um histórico maior, você pode colocar o ano para você fazer os quadrados com base no ano, tá vendo? Então eu fiz a fórmula aqui, essa fórmula. E aí eu percebi que em 74 dos dias, num total de 141 dias, tá? Esse histórico aqui só tem 141 dias. Dos 141, 74 dos dias, isso daqui acabou, a CVC no caso, acabou variando para cima 0,5%. Fui fazendo a mesma coisa, então maior ou igual a 1%, maior ou igual a 1,5%, maior ou igual a 3%, maior ou igual a 5%, maior ou igual a 10%, tá? E aí eu fiz a mesma coisa para tentar entender a variação para baixo, variação negativa. Então menor ou igual a menos 10%, menor ou igual a menos 5%, menor ou igual a menos 3%, assim por diante. E aí ele me conta os dias. Então o que a gente acaba percebendo aqui, tá? Que em 9% dos dias totais, ou seja, eu pego isso aqui e divido pelo número total de dias, em 9% dos dias que eu peguei nesse histórico, a ação variou positivamente maior ou igual a 10%. E em 9% dos dias também, essa ação variou para baixo de 10%. E aí eu fui fazendo isso com todos os intervalos que eu montei aqui, por exemplo. Se você for escolher um intervalo de 5% para mais ou para menos, 15% dos dias. Aqui, no caso negativo, 18% dos dias. E aí o que eu pensei? Eu falei assim, bom, eu vou escolher então variações que não sejam corriqueiras, ou seja, não seja para mais de 0,5% ou para menos de 0,5%, que aqui no caso de 40% dos dias ou 52% dos dias. Eu quero escolher históricos ali e, na verdade, fatos em que a ação acaba subindo, por exemplo, 10% ou subindo 5% ou caindo 10% e caindo 5%, e nesse intervalo eu vou comprar a ação. Então eu escolhi o de 5% positivo e 5% negativo. E aí o que acontece? Toda vez que a ação cai mais de 5%, né, ou 5% ou mais, eu vou lá e compro. E aí toda vez que essa ação depois sobe mais de 5% ou sobe mais de 10%, e aí olhando um pouco mais para preço médio, então o mais importante é você ver a entrada, né, onde é que você vai entrar, aí depois você vende quando rentabilizar. E aí você pode escolher fazer no intervalo que você quiser, você pode colocar aqui vários intervalos, né, isso aqui é a minha estratégia. E aí eu fui entendendo um pouco assim, isso aqui não tem nada de muito racional, tá? Obviamente é uma racionalidade pequena aqui, só para você tentar entrar e sair ali, saber como que a ação está variando, o intervalo dela, mas no fim das contas, o mais importante dessa estratégia não é você ligar para isso, é você pensar, eu vou entrar quando ela está caindo e eu vou sair quando ela rentabilizar em cima do meu preço médio. E aí você tem um tempo indefinido para trabalhar com isso. Pode demorar 2 dias, pode demorar 3 dias. Enfim, você tem que ter... O mais importante aqui é a paciência. Para ilustrar para vocês o que acontece, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui a rentabilidade geral da minha carteira, que está pública no canal, fazendo exatamente isso que eu falei. Olhando as empresas, seguindo esse passo, olhando quando elas caem, comprando e esperando rentabilizar, independente do preço. Então o que aconteceu aqui embaixo? Ó? Dia 9/7 eu comecei essa estratégia.
Aí 2 dias depois, mais ou menos ali, no dia 13, eu tinha rentabilizado 20%. Então eu comprei no dia 9 e vendi no dia 13 com simplesmente 20% de rentabilidade. Aí eu não fiz nada, porque esse não fazer nada é quando a ação não varia para baixo, então você não compra. E aí depois eu fui pegando algumas outras posições. Então não só em CVC, mas também as outras ações você pode ver no canal. E aí isso foi acontecendo. Tem momentos ruins, tá? Que você acaba errando a mão. Então, por exemplo, pô, a ação caiu 5%, vai lá e compro. Só que aí depois cai mais porque eu acabei perdendo um pouco do contexto do que estava acontecendo. Tomei uma posição errada. Caiu pra caramba a carteira. Só que eu vou vender? Não, eu segurei. Porque eu comecei a entender de novo o contexto. O que estava acontecendo com a empresa, as notícias, o contexto geral aí do mundo. E aí o que aconteceu? Porrou de novo. E aí agora, por exemplo, Petrobras, pô, entrei errado. E na verdade não tinha como prever que os políticos iam começar a interferir na empresa. Caiu pra caramba. Aí eu vou lá, pô, CVC também caiu, comprei, subiu pra caramba. Então, ó, é bem arriscada essa estratégia, só que até agora, pelo menos aqui para mim, a minha estratégia tem mostrado bom resultado, porque a rentabilidade tem ficado bastante atraente. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de comentar aí e também me seguir no Instagram. Você pode mandar ali uma DM, que eu sempre tento responder todo mundo lá para tirar as dúvidas, para conversar, enfim, para responder o que você quiser. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cara, deixa o gostei, isso é muito importante. E se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda terça, quinta e agora também no domingo. Beleza? Valeu, falou, até mais. Fui.